Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai fazer uma pequena viagem aqui em meio a várias bibliografias diferentes para a gente tentar entender mais ou menos qual é a diferença entre Estado, Nação e Estado-nação. Principalmente num país como o Brasil, em que esses termos eles são também, inclusive, muito mobilizados politicamente. Bom pessoal, o vídeo de hoje começou de uma provocação, há muito tempo atrás, uma dúvida na verdade, que a maior fã desse canal fez pra mim há muito tempo atrás já, quase um ano já, ela vem comentando comigo isso. Eu peço desculpas a todos vocês, eu amo todo mundo, mas esse canal tem uma fã que é a maior fã de todos, que é a minha mãe, a Dona Célia. Com quem eu converso muito, ela fala muito, ela dá muitas dicas, ela participa muito aqui do canal, comentando, divulgando, falando, então eu queria dar um abraço virtual na minha mãe, falar que eu amo muito ela e que ela é uma das principais provocadoras desse canal. Ela fala a respeito do cenário, ela fala a respeito dos temas, dúvidas, questões que vão surgindo, então eu agradeço, né, agora que a gente já completou um ano aí, mais de 100 vídeos, a Dona Célia é uma das que mais me provoca, mais coloca questões muito interessantes e que parecem ser fundamentais para as discussões que a gente faz aqui no canal. E numa dessas conversas que a gente teve recentemente, a minha mãe virou para mim e falou assim: eu nunca soube, não sei distinguir direito o que é Estado, o que é Estado-nação e o que é nação, né? E essa pergunta que ela me fez é uma pergunta muito importante, porque é uma pergunta que, de uma forma ou de outra, acaba se refletindo em vários elementos da discussão e pode parecer uma discussão menor que poderia se resolver em uma nota de rodapé, mas até mesmo na minha experiência como professor nos últimos anos e como pesquisador, eu vejo que às vezes debater esses conceitos, trazer essas questões que são consideradas questões processuais, conceituais, menores, podem ter grandes implicações políticas. Então eu agradeço a minha mãe, a Dona Célia, por ter mandado essa dúvida, que eu acho fundamental e que causou inclusive essa bagunça aqui, porque eu fui atrás de vários livros que vão aqui me ajudar, como eu mostrei ali mais cedo, a meio que escavar um pouco essa discussão. É uma discussão enorme, é uma discussão fortemente acadêmica, no sentido de intelectual, de que vai depender muito da posição de cada um que defende um tipo de visão ou outro. É uma discussão que é uma discussão política, porque vai depender dos recortes que você usa, mas eu acho que desbravar e colocar algumas questões, principalmente a respeito desse tema, pode ser bem interessante para todo mundo que acompanha a gente aqui no canal. Então vamos lá. Vamos começar com o tema do Estado, né? Acho que vamos pegar Estado, Nação e Estado-nação. Acho que são três termos bem importantes para a gente abordar, inclusive porque eles são muito utilizados por tradições filosóficas diferentes e que aqui no Brasil, por exemplo, como a gente recepciona muitas obras de fora do Brasil, tanto no âmbito acadêmico, mas também no âmbito político, no âmbito jurídico, por exemplo, isso acaba moldando, né, uma utilização de diferentes formas de visão, muitas vezes equalizando elas, não no sentido de qualidade, mas no sentido de, não que uma seja melhor ou pior que a outra, que esteja mais definida ou menos que a outra, mas que acaba de uma forma ou de outra unificando visões divergentes a respeito de um mesmo tema. E aí, claro, esses dias no Twitter estava rolando uma corrente sobre livros que foram fundamentais na sua formação, né? E como eu não estava aqui em casa, eu não tinha visto esse livro, eu pensei em livros de literatura, porque para mim teve um livro de literatura muito importante que me levou aí para relações internacionais, que foi um livro do Jô Soares, chamado O Homem que Matou Getúlio Vargas, né, que se passa ali no período da década de 20, década de 30, década de 50, de espionagem e tal. Então foi muito interessante para mim quando eu estava no colégio ler esse livro, que acho que me alimentou paixões sobre as relações internacionais, a geopolítica, as relações entre os países e principalmente as pessoas, como elas são agentes ativos, né, de todo esse processo, sendo ou não sendo pessoas relacionadas ao Estado. Mas fazendo essa busca para o vídeo de hoje, que causou essa bagunça toda aqui em casa, eu percebi que tem um livro que é fundamental na minha formação, que é um livro muito importante, que é um livro que geralmente consta em várias
em várias bibliografias e tudo mais, mas que eu percebo agora que é um dos clássicos, que segundo o Ítalo Calvino, né, como ele fala no livro dele sobre os clássicos, são aqueles livros que não importa o tempo que você for ler, você sempre vai descobrir alguma coisa nova. E eu lembro que eu li ele no primeiro semestre da graduação, eu lembro que eu li ele ao longo da graduação, sempre voltando no mesmo texto, que o professor Marlos Forigo, a quem eu mando um abraço, né, professor de ciência política, sempre apontava, ele sempre utilizava esse livro como base. Depois eu li no mestrado, eu volto a ele recorrentemente para ler e estou aqui de volta, né, falando dele, que é esse livro do Norberto Bobbio, Estado, Governo e Sociedade para uma Teoria Geral da Política, né? Esse livro é um livro que para mim é muito importante justamente por ele ser um clássico. Sempre que você for ler ele, você vai de uma forma ou de outra retornar a questões que você já leu nele, que vai descobrir, e às vezes você questiona coisas diferentes do texto, e ele vai te dizer coisas diferentes do que ele já te disse. Então eu acho muito legal, e o texto, né, o capítulo 3, teve uma época que eu até sabia as páginas desse texto, chamado Estado, Poder e Governo, onde ele vai debater justamente, né? É um livro onde o Bobbio vai debater mais ou menos essas questões. Ai, não sei se está focando, gente. Desculpa. Ainda não sei fazer isso. Ó, Estado, Poder e Governo. Onde ele vai apontar como que se estuda o Estado, né? Quais são as tradições em que geralmente se estuda esse tema, se apresenta esse tema, né? Se discute de uma forma ou de outra, tanto jurídica como academicamente. E nesse ponto, as obras do Norberto Bobbio, as minhas obras do Bobbio estão aqui, ó, são esses livros fora do dicionário de política que eu vou abordar daqui a pouco, apontam, né, muito sobre essa correlação. Né, abordando não a partir apenas de uma perspectiva acadêmica, ou apenas de uma perspectiva jurídica, ou apenas de uma perspectiva política, mas essas coisas em conjunto, essas coisas em debate. E nesse texto, o Bobbio diz lá, na página 67, que o problema do nome Estado não seria tão importante se a introdução do novo termo nos primórdios da Idade Moderna, aí pelo século XVI, século XVII, não tivesse sido uma ocasião para sustentar que ele não correspondia apenas a uma exigência de clareza lexical, né, de clareza de termos, mas ia ao encontro da necessidade de encontrar um novo nome para uma realidade nova. A realidade do Estado precisamente moderno, a ser considerado como uma forma de ordenamento tão diverso dos ordenamentos precedentes, que não podia mais ser chamado com os antigos nomes, dentre os quais, de uma forma ou de outra, aparecem aí os termos império, reino, né, república, de uma forma ou de outra. Né? A gente tem, por exemplo, no século XVI ao século XVIII, se não me engano, a República Polaco-Lituana, né, ali entre a Lituânia e a Polônia, um estado enorme, mas que era uma república nobiliárquica, uma república de nobres, assim como a República de Veneza, a República de Florença, enfim, que são organizações políticas, né, mas que não são democracias, mas que se chamavam de repúblicas. Né? A nossa ideia de república para o povo, a república mais ou menos ligada com a ideia de democracia, ela vem da Revolução Gloriosa, do Oliver Cromwell e das revoluções liberais do século XVIII e do século XIX. Então, nem sempre o Estado quis dizer república e nem sempre a república quis dizer Estado. E nenhum deles obrigatoriamente diz respeito à democracia. Né? Acho que são aspectos importantes, né? A gente não vai poder abordar a questão da democracia aqui mais a fundo, mas ainda nesse texto o Bobbio diz o seguinte: é fora de discussão que a palavra Estado se impôs através da difusão e pelo prestígio do Príncipe de Maquiavel. Eu tenho aqui a edição da editora 34, uma edição muito legal porque ela é bilíngue, inclusive. Uma página é no original em italiano, a outra página é toscano, né, o dialeto toscano, e a outra página é em português, então dá para ir vendo, né, algumas questões de tradução e tudo mais. O Príncipe, que é escrito num período em que se debate a questão do Estado, né? Começa a se debater como se deve portar o Estado, como que ele deve ser, deve agir
Só que uma questão interessante é que o Maquiavel estava escrevendo justamente para repúblicas nobiliárquicas, né? Ele estava escrevendo para organizações políticas onde não necessariamente a gente tinha uma democracia, porque a gente tinha famílias nobres, numa região marcada por disputas muito importantes, e aí eu queria recomendar aqui fortemente o podcast do Rui Tavares, né, chamado Agora, Agora e Mais Agora, onde ele apresenta essa construção em que a Itália, desde a Idade Média, enfrenta luta entre facções de famílias, né, e o próprio outro texto, né, do Maquiavel, que eu confesso que eu não encontrei em português, seria muito importante a gente ter uma tradução em português desse texto, os discursos sobre Tito Livio, né, aqui na versão da Oxford Word Classics em inglês, inclusive eu estou lendo nesse exato momento, em que ele fala a respeito, né, do perigo dessas facções, né, da luta entre facções, da luta ideológica, digamos assim. Ele vai construindo mais essa leitura pautada na ideia de uma devida administração da coisa pública, da res pública, né? E aí, voltando aqui ao Bobbio, ele diz o seguinte: a obra começa, como se sabe, com essas palavras: todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens foram ou são repúblicas ou principados, né? Isso é uma coisa interessante porque isso demonstra que o Maquiavel está tentando dar um ordenamento para coisas que até então eram consideradas diferentes. Repúblicas, significando quando o grupo de cidadãos se reúne para debater a coisa pública, e principados com aquilo que a gente chamaria de monarquia, né, ou monarquia absolutista, em que o poder está concentrado na mão de uma pessoa, não necessariamente por questão hereditária. Diz lá o Bobbio, né? Isso não quer dizer que a palavra tenha sido introduzida por Maquiavel. Minuciosas e amplas pesquisas sobre o uso de Estado na linguagem de 1400 e 1500, né, ao século XV e século XVI, mostram que a passagem do significado corrente do termo status, de situação para Estado, no sentido moderno da palavra, já ocorrera através do isolamento do primeiro termo da expressão clássica status res rei public, né, ou seja, o estado da coisa pública, né? E aí é interessante... Algo muito interessante, porque no dicionário de política, organizado também pelo Norberto Bobbio, pelo Nicola Matteucci e pelo Gianfranco Pasquino, se a gente for ver os verbetes a respeito da palavra Estado, né, que estão na sequência, a gente vai enxergar, por exemplo, Estado contemporâneo, Estado de polícia, Estado de sítio, Estado do bem-estar, Estado e confissões religiosas, Estado moderno. A gente vai ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Seria isso. Seriam esses os verbetes, em que estão envolvidas aí tanto questões institucionais, né, ou seja, Estado contemporâneo, Estado moderno, mas também a ligação da entidade política, digamos assim, da organização jurídico-política da sociedade com a população, no caso do estado de polícia, com ameaças, no caso do estado de sítio, e com a religião, com a economia, de uma forma ou de outra, no estado de bem-estar, e com a religião no verbete sobre estado e confissões religiosas. O que acaba trazendo para nós que, quando a gente fala de Estado, a gente não necessariamente está falando obrigatoriamente de um Estado-nação. A gente está podendo trazer aí a discussão sobre organização política, sobre a institucionalização, de uma forma ou de outra, da relação entre os diferentes grupos das sociedades e, de uma forma ou de outra, né, a institucionalização da relação deles com a forma de exercício do poder político. Aí a gente pode, enfim, entrar em várias discussões sobre várias formas de Estado, e de uma forma ou de outra essa confusão a respeito do conceito de Estado e Estado-nação vem justamente porque a discussão sobre o Estado vai surgir no momento em que os nacionalismos, de uma forma ou de outra, vão começar a ser organizados, né? A gente fala muito que aí no século XVI, século XVII, principalmente no XVI, existe uma organização dos estados modernos. E geralmente a gente trata aqui no Brasil de período de formação dos estados-nação, né? Aí já começa, de uma forma ou de outra, a mistura entre a ideia de Estado e a ideia de Estado-nação.
Por quê? Porque de uma forma ou de outra, nesse período, no século XVI, primariamente com a formação de monarquias administrativas que vão centralizar o poder feudal na Espanha, na Inglaterra, na França, na Áustria, na Suécia, na Rússia, de uma forma ou de outra, também na Polônia, em alguns principados da Alemanha. Eles vão começar a concentrar o poder político e para isso eles vão ter que tentar criar uma justificativa para exercer esse poder. Já que na era da Idade Média, essa justificação ela estava dada, muito fortemente ligada com a ideia da teologia, com a ideia da afirmação da ligação entre a sociedade e a religião, né? A partir do século XVI, o que a gente começa a observar é a necessidade de outras formas de justificação. Inclusive porque eu tenho que começar a justificar por que uma população nobre, uma parte da população, vai exercer domínio sobre uma população que agora vai trabalhar para ela e não mais para o senhor feudal. A gente fez um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre mudança de escala política. E a formação das monarquias absolutistas no século XVI e século XVII também trata de uma mudança de lógica de lealdade política. Agora, a lealdade política ela não está mais ligada nas minhas relações cotidianas. Ela passa a estar ligada de uma forma ou de outra com as minhas ligações com a coroa, inicialmente. Né? E por que se fala que nesse período é o período de formação dos Estados-nação aqui no Brasil? Sobretudo, né? Aqui no Brasil, onde eu vejo que isso acontece mais. Porque é nesse período que alguns aspectos que depois vão ser mobilizados pelos movimentos nacionalistas, principalmente no século XIX, vão começar a surgir como elementos de identificação dessa lealdade, né? Dessa escala de lealdade política. Então, por exemplo, no Reino Unido, né, a gente tem a formação da Igreja Anglicana, que por mais que tenha lá toda a história, né, da vontade do Henrique VIII de se tornar elegível para um novo casamento, que ele, né, quer se divorciar da esposa, o Papa não deixa, porque era uma princesa da Espanha, um país católico muito importante nesse período, e aí o Henrique VIII queria se divorciar de novo para produzir um herdeiro filho. Enfim, né, tem essa questão, mas tem a questão de que com o início da Reforma Protestante, a gente começa a ter, no âmbito religioso, o uso das línguas cotidianas das pessoas, das línguas nacionais, que vão começar a ser padronizadas nesse período. E aí há um processo muito interessante, trazido pelo Norbert Elias. Deixa eu pegar ali o livro rapidinho. Cadê? Oh, meu Deus, estava com ele na mão. Aqui. O Norbert Elias, ele vai trabalhar esse movimento, digamos assim, nesse livro chamado Processo Civilizador, no volume 2, né, Formação do Estado e Civilização. Né? Tem o volume 1, que é o dos costumes, que é algo muito importante, em que ele vai abordar esse processo de colonização interna. Então, por exemplo, a gente tem o sotaque francês de Paris, por exemplo, dialeto parisiense. É esse dialeto que vai começar a ser utilizado pela corte. E ele vai começar a se expandir territorialmente de forma, inclusive, forçada, né, no território francês, pelo menos no âmbito da administração pública. E esse que é o ponto, porque eu discordo um pouco dessa visão de que nesse período do século XVI e século XVII começa a formação dos Estados-nação. Porque nesse período que a gente tem são monarquias administrativas, né? Por exemplo, até o século XIX, a Espanha se organizava num formato de império, em que regiões diferentes do país eram administradas de acordo com regimes legais diferentes. E esse é um aspecto que nos faz entender a força da Catalunha, por exemplo, ou a força da Escócia no movimento independentista. Quando, por exemplo, na Espanha a gente tem um movimento do País Basco de secessionismo ou de autonomização muito maior do que, por exemplo, no País Basco francês. Porque se permitiu a manutenção, se via as diferentes terras de Castela, de Leão e da Catalunha na Península Ibérica, assim como partes constituintes de um mesmo império que envolvia aí durante muitos séculos a América Latina, as Filipinas, né, possessões espanholas pela dinastia Habsburgo na Áustria, na Holanda. Não havia diferenciação. Então, por isso que a gente fala muito em monarquias administrativas, porque são monarquias que, claro, vão começar a utilizar uma mesma religião, uma mesma língua, que depois vai ser apropriada no século
XIX pelos movimentos nacionalistas, mas que de uma forma ou de outra não vão ainda conformar nações. Vão de uma forma ou de outra deixar os elementos básicos, inclusive porque durante todo o século XVI, XVII, XVIII a discussão gira em torno do comando, a discussão gira em torno do império. Voltando então àquela frase, né, do Maquiavel, né, sobre principados e repúblicas que imperam sobre os homens. É importante a gente entender essa ideia de lealdade política por meio da ideia de império, né? A ideia de comando. O imperador romano, lá na época do Império Romano, ele era um líder militar, ele comandava, ele emanava ordens e essas ordens deveriam ser cumpridas. Por isso que a gente fala de império, a capacidade de mandar. E aí que, por exemplo, a reforma protestante, ela vai ser muito importante, porque ela quebra o nexo causal da ligação entre igreja católica, pelo menos, né, romana, e a população, permitindo que o Estado entre de uma forma cada vez mais próxima. Né? Os processos de contra-reforma também vão, mesmo nos países católicos, os processos de contra-reforma vão trazer para o âmbito do Estado esse tipo de comando, com a Inquisição na Espanha, com a Inquisição em Portugal, com a contra-reforma na França, a expulsão dos protestantes, enfim, criando meio que um campo liso, né, para que esse comando não enfrente, o comando a partir da centralidade do Estado não enfrente resistências. Então a preocupação ela não é tanto em dominar a população, mas que o comando central do Estado não encontre problemas. É isso que Alexis de Tocqueville apresenta ao debater que, na verdade, a Revolução Francesa ela não trouxe muitas novidades no sentido de administração do Estado. Nesse livro aqui, O Antigo Regime e a Revolução, eu tenho a versão aqui em francês, da Folio, ele vai abordar justamente isso, que, na verdade, a organização estatal proposta pela Revolução Francesa, na verdade, se trata, de uma forma ou de outra, de uma manutenção da estrutura estatal da monarquia absolutista, apenas com uma mudança de justificação, digamos assim, uma mudança de legitimidade, né? Ou seja, o governo era considerado agora legítimo porque ele representaria a nação francesa e não mais os interesses dos grupos específicos de forma diferente. Esse livro do Tocqueville ele é muito importante, eu acho que ele é muito relevante para a gente ler. Ele é um autor conservador, né, conservador liberal do século XIX, tem várias questões importantes. A família dele foi uma família nobre que perdeu tudo com a Revolução Francesa, mas acho que tem alguns pontos que ele aponta para a gente entender melhor essas monarquias administrativas, em que cada grupo em específico poderia se regular. Então, se eu sou, a gente aprende lá na escola, né? Nobreza, clero e plebe, né? Então a gente tem esses três âmbitos. A nobreza vai ter um tribunal para os nobres. O clero vai se autorregular dentro da sua estrutura. A plebe também, teoricamente, se resolveria os problemas entre si, com justiças, né, e mecanismos de justiça diferentes para cada um desses organismos, e que apenas no momento em que houvesse um problema, por exemplo, entre a plebe e a nobreza, que haveria o papel da coroa. Por isso, coroa absolutista. A ideia de um poder absoluto não é a ideia de um poder total, mas é um poder de que as relações entre os membros dessa sociedade vão passar pela coroa sempre que houver algum tipo de conflito entre eles, né? Aí tem um estudo muito legal do professor Antônio Manuel Espanha sobre como isso se deu em Portugal e no Império Lusitano, da professora Tamara Herzog sobre disputas de fronteira, porque daí, por exemplo, quando um nobre se torna proprietário de terras ali no século XVII, né, quando isso começa a virar uma questão importante, a gente começa a enxergar também de uma forma ou de outra os servos, né, os camponeses, vindo à justiça da corte real para disputar que esse senhor ele não tem tantos direitos assim. E aí o desenvolvimento do capitalismo, da propriedade privada da terra, acabam tendo um papel muito importante para que essa monarquia absoluta ela não consiga, de uma forma ou de outra, dar conta de toda a complexidade que começa a se abrir com o desenvolvimento do capitalismo. E é isso que o Reinhard Koselleck vai trabalhar nesse livro aqui, o Crítica e Crise, quando ele aponta que para tentar resolver a mudança, né, da idade feudal para uma sociedade moderna, né, com o desenvolvimento dos princípios do capitalismo, e depois, né,
com a manutenção desse regime absolutista, a solução dada pelas monarquias absolutistas foi criar um corpo de pessoas que vão pensar o Estado. Dentre eles, o nosso amigo Maquiavel, que dedica seus livros, inclusive, para os nobres, para quem ele escreve essas obras, né? O Reinhard Koselleck vai apontar aí o início da semente daquelas pessoas que depois vão pensar o iluminismo, que já num outro momento, já no século XVIII, vão falar, não existe mais isso. Não tem mais como a gente organizar a sociedade por partes específicas, principalmente pelo fato de que isso mantém privilégios e não consegue organizar de uma forma ou de outra a responsabilidade coletiva de uma sociedade que depende cada vez mais, pelo desenvolvimento próprio do capitalismo, de relações entre pessoas de âmbito civil, né? E aí começa a ideia da discussão a respeito do que é uma nação. Isso vai estar representado muito pelo Johann Gottlieb Fichte, um pensador alemão que vai ser um dos primeiros a pensar numa Alemanha, né, de uma forma ou de outra. E ele vai desenvolver, essa obra que eu tenho aqui chama Discursos da Nação Alemã. São 8 discursos. Isso aqui é um sebo que eu comprei ainda na graduação. Fico muito feliz que agora eu vou usar na minha tese de doutorado. E o Fichte, nesses oito discursos da nação alemã, ele aponta algumas discussões, por exemplo, sobre o que seria uma nação. O Fichte está no século XVIII, século XIX. Então, ele tem um papel muito importante em tentar resolver esse problema de um Estado que não tem legitimidade para comandar todos, mas se depara com uma realidade principalmente econômica que vai demandar que o Estado cada vez mais tire privilégios de de estamentos sociais como a nobreza, né? Porque a nobreza, se tornando proprietária privada de terras, ela começa a acumular muitos privilégios em detrimento, por exemplo, da burguesia e em detrimento da plebe, né? Dos camponeses, artesãos, enfim, né? O que vai acontecer? O Fichte ele é muito significativo porque ele está falando para uma Alemanha que era considerada mais ou menos igual, só que dividida em diferentes estados. E a partir daí começa a discussão no século XVIII a respeito do que seria uma nação. Qual seria o papel de uma nação? O que representa uma nação? É uma discussão política, porque já sai mobilizada para discutir qual a legitimidade de governantes não nacionais, né, ou seja, estrangeiros, coisa típica das monarquias absolutistas. Né? A gente tem os Habsburgos, que eram austríacos, viram espanhóis, depois continuam austríacos, os Bourbons, que eram franceses, passam a comandar a Espanha. Até hoje, a Casa de Windsor, que comanda o Reino Unido, né, da Elizabeth II, é alemã nas suas origens, e mais ainda com o príncipe Philip, né, que inclusive teve que mudar de Battenberg para Mountbatten para poder, de uma forma ou de outra, ser considerado como nacional, enfim. Então a gente percebe a Catarina Grande da Rússia, que era alemã, né, que terminou a vida sem saber direito falar sobre a Rússia, falar russo, mas isso não impedia que ela fosse uma grande monarca da monarquia absolutista, porque isso independia dela pertencer ou não à nação. Com o desenvolvimento do capitalismo, isso começa a ficar mais difícil, porque o capitalismo ele demanda, de uma forma ou de outra, que eu me relacione com o meu vizinho, ou com o meu cliente, ou com o meu fornecedor, de uma forma igualitária. Né? E isso vai começar a demandar, de uma forma ou de outra, uma justificação de estados que passem a ser estados nacionais. Por isso que a categoria de nação ela é uma das mais difíceis da gente compreender, justamente pelo fato de que ela é extremamente política. Ela depende muito de uma percepção. E quando a gente vai pesquisar, por exemplo, eu lembro que quando eu orientava temas relacionados a isso, na graduação em Relações Internacionais, sempre apareciam duas pessoas. O Bresser Pereira, né, que tem um texto em que ele fala sobre Estado-nação, mas a partir da perspectiva econômica, em que justamente essa ênfase do capitalismo ela é muito importante, porque é a nação que vai dar uma igualdade para as pessoas. Não à toa, lá, quando tem um processo de industrialização, a gente começa a ter todos os instrumentos mobilizados para criar esses nacionalismos de uma forma massificada, como é típico da indústria, né? Como o futebol,
futebol, né, as seleções nacionais, como as músicas, né, com a fotografia, como, enfim, vários mecanismos, os jornais, aqui, né, na era Vargas, a criação da Voz do Brasil, para que uma voz, né, para que a voz do governo central não fosse modulada pelas elites oligárquicas regionais e saísse da capital do país, do Rio de Janeiro, a informação que o governo queria que as pessoas, né, em todo o país ouvissem. Então a gente vai enxergando esses instrumentos sendo construídos para criar essa ideia de nação, que para a economia é muito importante, porque se eu tenho divisões dentro das nações, quer dizer que um mesmo empreendimento econômico ele não tem sucesso na prática, né? O que a gente está observando no século XXI, com o aumento da desigualdade social e econômica no mundo, como anunciado pela ONU em 2018, é justamente a criação desses mundos paralelos, né, em que a livre iniciativa ela não tem tanta ênfase, porque eu vou começando a construir apenas para os grandes privilegiados. Se na época eram os nobres, hoje em dia são os bilionários e milionários dentro do próprio sistema capitalista. Bom, por isso que a gente tem que entender a ideia de Estado-nação apenas enquanto ela teve força, apenas enquanto ela teve, de uma forma ou de outra, capacidade de modular a política, né? É isso que aponta Hannah Arendt no Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo, né? Aqui na versão de bolso, eu tenho toda anotada, com folhas de papel no meio, enfim, na frente, né, com anotações, enfim, que é justamente essa ideia, né, essa noção de que o Estado-nação ele existiu. Só que o Estado-nação ele está ligado de uma forma ou outra com essa metade do século XIX para frente e início do século XX, né, do século passado. Por quê? Porque foi nesse período em que a política, de uma forma ou de outra, nos países europeus, se justificava com base na nação, ou seja, os grupos políticos modulavam as suas intenções, alteravam, né, e principalmente limitavam a sua intencionalidade de ação em razão dessa ideia de uma nação transformada, né, de uma forma ou de outra, em nacionais consumidores ou fornecedores, né, muito ligado com essa etapa de desenvolvimento do capitalismo. E aí fica a pergunta, né? Se o Estado-nação já acabou ali, né, com a Guerra dos Nacionalismos, que foi a guerra para acabar todas as guerras, que é a Primeira Guerra Mundial, que não foi capaz de acabar com todas as guerras, por que a gente fala tanto hoje, e em específico no Brasil, sobre Estado-nação? Por que isso é uma categoria que a gente ainda usa, né? Eu não sou historiador dos conceitos, mas eu acho muito importante a gente entender que há, de uma forma ou de outra, um projeto no Brasil, um projeto na Argentina de tentar construir essa nação. A nação nesses países ela não é um projeto terminado. Ela é um projeto que vai se tentando construir gradativamente, né? E com intencionalidades políticas, como na era Vargas, né, como agora no governo Bolsonaro, que utiliza muito dos mecanismos nacionalistas, e que tem uma relação muito forte com o gênero. No ano passado, na Semana Laranja, a gente entrevistou a professora Tatiana Vargas Maia. Vai lá na nossa playlist da Semana Laranja que você vai encontrar o vídeo dela de como que os nacionalismos mobilizam figuras de gênero, né? Porque a mulher, ela é nacional, então ela tem um dever com a pátria de ter mais filhos nacionais. Isso a gente enxerga hoje na Polônia, na Hungria. Todo o discurso anti-migratório, ele é de uma forma ou de outra um discurso natalista, que tenta fazer com que haja mais nacionais nascidos, então tem um caráter de gênero muito importante. Outros recortes poderiam ser feitos, e por isso que eu concordo, quem sou eu para concordar ou discordar dele, né? Mas assim, eu acredito que é muito válida a discussão feita pelo professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, quando ele fala, no nosso caso, de não estados-nação, mas estados nacionais, né? Há uma diferença entre os dois, porque o Estado-nação, a gente poderia pensar que se considera um Estado que se justifica e se legitima pela existência da nação. Só que a gente não tem bem uma nação típica aqui, né? Então, esse Estado como um projeto de desenvolvimento de uma nação. Um projeto que pode ser, enfim, faz 200 anos que está tentando se instituir, né? Não vejo isso com muita
muito sucesso, porque a ideia típica de nação, que é política, não tem definição acadêmica nem jurídica que a gente tem, é a ideia de uma conjugação, uma comunhão de história, religião, língua, presença, solidariedade, enfim, que são conceitos que talvez a gente não enxergue hoje, por exemplo, entre todos os habitantes no Brasil, principalmente pelo fato que a gente continua matando as nossas populações originárias e camadas específicas da população, como a população negra. Então a gente enxerga essa tentativa de projeto de nação e não necessariamente um Estado-nação. Claro que isso está aberto à discussão, eu quero saber o que vocês acham disso, coloca aqui nos comentários. Como eu sempre falo, né, não são vídeos com respostas, mas são vídeos para alimentar algumas perguntas aí, e principalmente para a gente questionar quando se fala em nação, quando se fala em Estado e quando se fala em Estado-nação. Tá bom, gente? Não deu para aprofundar muito, foi muita coisa nesse vídeo, mas ficando alguma coisa, coloca aqui nos comentários para a gente falar mais a respeito aqui no canal, tá bom? Um abraço, até sexta!